Então, no aramaico, Josué é Yeshua. Mas esse hebraico aqui que Neemias escreveu, no livro de Neemias, era um hebraico que tinha influências do aramaico. Ele era o que a gente chama de hebraico tardio. Ou seja, depois que eles voltaram da Babilônia, Neemias voltando de lá, eles tinham algumas coisas que pareciam... É como se fosse que eles simplificaram o nome, né, ou algumas palavras, para ficar mais fácil para aqueles que estavam tendo dificuldade devido a essa mistura dos idiomas. Então o hebraico a gente sabe que ele continuava sendo, mesmo na época de Yeshua, a ser falado, a ser estudado, mas principalmente por uma classe de elite, por pessoas que eram estudiosas da lei. O que era falado normalmente era aramaico. Então a gente vê aqui que o nome dele, o nome de Josué, a princípio, como que mudou esse nome? Josué é Yehoshua. Yehoshua não era o nome de Jesus. O nome que foi dado para Jesus é Yeshua, porque eles falavam aramaico, essa era a língua materna de Jesus, e é o nome que também poderia ser comum na época dele. Existiam outras pessoas que chamavam Josué. E a gente aprende muito com isso, que quando Yeshua viveu, ele era um homem comum. Ele era um homem de dores. Ele era uma pessoa normal. É um homem que chegou a ser rejeitado, não ser reconhecido. Então a gente vê que essa forma longa, Yehoshua, foi abreviada para Yeshua. E depois, mais para frente, quando veio o grego, quando as coisas começaram a mudar, o grego ele não tinha o som de shin, que é a letra sh, Yeshua. Então eles, por outras mudanças gramaticais também, eles colocaram esse os no final, que é por causa da estrutura da gramática do grego, fizeram essa adaptação. Então a gente aprende que Jesus é Josué em grego. Você vai pesquisar, Josué em grego é esse nome. E assim que Jesus era chamado, Jesus. Com o tempo, o que aconteceu é que o latim ele herdou o nome Jesus diretamente do grego, só que aí eles tiveram, né, no latim ficava Jesus daquela forma. A língua do latim foi usada por séculos na igreja, a Bíblia foi traduzida para o latim, a igreja católica, né, durante muitos séculos, teve essa... Eles retiveram para eles as escrituras e muitas coisas, mesmo que o povo não falava muito latim, muitas das pessoas, e até mesmo depois, quando a palavra de Deus foi para outras línguas, eles retiveram ali no latim. Só que uma coisa aconteceu. Em séculos mais tarde, na era medieval, eles começaram, principalmente quando o latim foi se aproximando das línguas românticas, que é o português, o espanhol, o francês, várias línguas românticas, eles começaram a perceber mais essa diferença do I, que é um I que pode ser uma consoante ou uma vogal. Por exemplo, yes, no inglês, yes, é um yes, yes, yes. Ele não é uma vogal, ele é uma consoante. A gente sabe que tem I, faz som de I, que é uma vogal. Com o tempo, com os séculos, eles começaram a perceber essa diferença, eles começaram a colocar um tracinho a mais no I para diferenciar quando ele é uma... Eu estou dando no estudo aprofundado aqui, né? Normalmente eu dou o resumido, mas isso é bem interessante. O J ele surgiu dessa forma. Aí depois teve um francês no século XVII, perdão, que ele propôs para ter essa diferença entre o J e o I, quando ele é consoante, quando é vogal. E aí surgiu o que a gente conhece como J hoje. Depois se espalhou pelas línguas, né? Jesus escreve dessa forma em português, inglês, alemão e outras línguas. Várias escrevem diferente, depende de como ela herdou o nome. O nome de Jesus tem poder, o nome original dele é Yeshua. Então a gente pode falar o nome Yeshua, porque isso foi uma adaptação do nome dele. E a gente vê que a pronúncia ela pode ser diferente no inglês, no alemão, mas a forma, pelo menos como que se escreve, né, é assim, e é semelhante em outras línguas, né, o francês e outras línguas. O nome dele significa, Yeshua, significa Adonai é salvação, ou o Senhor salva. E a gente vê que, olha que interessante, hoje em dia, a gente não fala mais, né, a gente não conhece muito desse aramaico, porque a palavra foi escrita majoritariamente em hebraico, né, a Tanar. E Yeshua, na época dele,
contado como um homem normal, um homem comum, um homem que sofreu, um homem que até mesmo foi rejeitado por muitos, ele tinha um nome comum, Yeshua, na época dele. Só que hoje em dia, a gente conhece Josué, no hebraico, por outro nome. Então, o Yeshua é um nome especial hoje. É um nome diferente. É um nome que ninguém tem nome Yeshua hoje em hebraico, né? Assim, não é comum. E o nome dele é conhecido, assim como fala em Isaías 49, diz assim: ouvi-me ilhas. Ilhas se refere a lugares distantes. Escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, o das nações, para seres a minha salvação até os confins da terra. Hoje é esse nome que é conhecido, o nome de Yeshua, que traz salvação para os povos distantes e para aqueles também que estão perto, né? Porque o evangelho ele é